O título da mensagem de hoje é O Jugo Desigual no Namoro, Noivado e Casamento. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, nós vemos o que diz a Bíblia a respeito. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Versículo 15. Que concorda entre Cristo e Belial? Que parte tem o fiel com o infiel? Temos aqui então a posição bíblica sobre essa eventualidade de casamentos que se dão entre pessoas com fé desigual. Um vive pelo que vê, o outro pelo que espera. O outro quer se guardar para o casamento, um vive pelo material e o outro vive pelo espiritual. Um vive no pecado da idolatria e o outro vive na santidade. Um vive crendo que sexo é normal antes do casamento e o outro admitindo apenas o sexo dentro do casamento. O jugo desigual do caráter. Um dos cônjuges, ou um dos que estão vivendo em jugo desigual, fala palavrão e obscenidade com muita naturalidade, dentro de casa, sem respeitar às vezes a esposa, os filhos, e o outro fala a palavra de Deus. Um vê o roubo e o outro e o adultério como da vida de qualquer. Um outro vive segundo a palavra de Deus. O jugo desigual da idade, um deseja e dá muita importância ao sexo, o outro não tem mais tanta necessidade disso e vê como supérfluo. Um é esportista, o outro muito cansado, um tem muita experiência e o outro é imaturo. Um jugo desigual socioeconômico. Um foi criado num berço de ouro, o outro foi criado solto pelas ruas. Um muito estudado e culto, e o outro ignorante. O jugo desigual e suas consequências nos filhos de amanhã. Um filho se parece muito com o pai, o outro muito com a mãe. Um é separado para Deus, o outro é idólatra. Um filho gosta da igreja, o outro detesta e por isso se dividem. Então existe uma série de maneiras de se portar dentro do que a Bíblia chama jugo desigual. E a recomendação que lemos em 2 Coríntios 6,14 é: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Isto é, pessoa que tem indiferença para com as coisas de Deus e aquele que teme a Deus, serve a Deus e busca as coisas espirituais. De modo que aí está uma posição à luz da Bíblia Sagrada que serve de exemplo para aquele que quer viver à luz da vontade de Deus. Quando procura uma esposa, vai encontrar uma dentro da própria igreja. E o moço que às vezes vive na rua, quando visita às vezes uma igreja, quer levar uma jovem da igreja para viver na mesma forma que ele vive no mundo. Então, se um dos ouvintes perguntasse qual é o padrão de Deus para o casamento,
Em primeiro lugar, afirmamos que tudo que Deus criou é bom, como a declaração bíblica de Gênesis, capítulo 1, versículo 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. E isso inclui a sexualidade. É importante que se saiba que o sexo nunca foi em si mesmo pecaminoso e que Deus o estabeleceu para ser desfrutado dentro do casamento heterossexual, antes que o pecado entrasse no mundo. Gênesis capítulo 2, versículo 21 a 25. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão, e disse a Adão: esta é agora o osso dos meus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, apegar-se-á à sua mulher, e são ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Lemos também na Bíblia, Hebreus, capítulo 13 e versículo 4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, os que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Aí estão os princípios que norteiam a vida daqueles que seguem a Bíblia Sagrada, sempre com muito cuidado de agir dentro do padrão estabelecido pela Bíblia. E, naturalmente, quando há pessoas que pensam assim, eles vivem muitos anos felizes, um ao lado do outro, e Deus abençoa o lar com os filhos, e sucessivamente. Mas hoje estamos vivendo em tempos, como Jesus falou em Mateus capítulo 24, sobre os sinais dos últimos tempos, que seria como nos dias de Noé. Casavam-se, davam-se em casamento, numa linguagem que diz, é casa descasa, casa descasa. Aquilo é um passatempo, sem compromisso. E Deus abomina, detesta essa forma de viver e caracteriza uma forma pecaminosa. De modo que Jesus preveniu que nos últimos tempos isso aconteceria. Então tenhamos cuidado para que isso não aconteça. E agora nos chega uma notícia segundo a qual o governo está preparando uma liberação de jovens que estudam para que aos 12 anos, classes de alunos da classe feminina, masculina, estudando em determinado colégio, eles tenham um tipo de liberdade aos 12 anos, até 12 anos, em que a professora consente que a menina venha vestida de homem e que o menino venha vestido de mulher, como se não houvesse diferença nesse campo sexual. É o chamado foco
homossexual, tudo igual. E aí, dentro da lei que está sendo estabelecida, a menina que veio de vestido volta para casa com a roupa de homem. E o menino que veio vestido de homem volta para sua casa vestido de mulher. Tudo isso sem consentimento da própria família. As crianças são orientadas pela professora da escola que estão frequentando. Ora, o que é isto? Isso é uma abertura para uma posição irregular no casamento futuro. E nós, então, estamos vivendo, nessa época, contrários à palavra de Deus. Para quem assim vive e acha que é normal, mormente porque partindo do governo essa liberação. E isso tudo nós entendemos como sinais da volta de Cristo. E quem ler o capítulo 24 de Mateus, o capítulo 25, vai encontrar os avisos solenes de Jesus, exatamente prevenindo que nesses dias que antecipam a sua volta haverá essa liberdade que vai caracterizar a sociedade das pessoas que vivem atualmente. Que a palavra de Deus possa cair no coração de pessoas que estão vivendo opostamente e que aconteça que cada mulher tenha o seu respectivo marido e da mesma forma o marido a sua esposa, vivendo bem dentro daquela colocação que Deus uniu, não separe o homem. Amém.